Muito bom dia, galera. Bom dia. Vamos para nossa análise do dia aqui, falando do nosso grande mini índice, começando por ele, né? Lá no macro, a gente tem aquela referência maior zona, tá? Justamente essa situação aqui, tá? O que temos pontos de liquidez aqui acima ainda nesta região, podemos estendê-lo, né? A gente também tinha um ponto de liquidez macro aqui, que inclusive o mercado, né, na hora da notícia ontem, às 4 horas, veio tomar essa liquidez e devolveu tudo. Olha como é nítido essa tomada de liquidez para o movimento continuar, né? Então sempre pensem, tá, na tomada de liquidez como seu movimento principal ali, tá certo? Bom, vamos apagar um pouco de coisa aqui só para a gente entender onde a gente está. Tá? Vamos apagar aqui. Beleza. Se a gente repara aqui nos 60 minutos, certo? Nós temos uma referência que vem em expansão, mitiga, né? E ela vem quebrando essas estruturas, ó. Até que ele toma a liquidez de cima, rompe esse fundo. Então a onda que rompeu foi essa. O mercado perde aqui, tomando toda essa liquidez. A princípio, a gente precisa deixar isso aqui como liquidez, né? Então a gente pode ser a liquidez dos 60 minutos ou então o choque dos 60 minutos. A gente vai descobrir assim que o ponto testar essa outra região. Isso estamos falando de uma região um pouco mais macro, ou seja, caso aconteça um movimento interessante, a gente tem essa referência aqui, ó, altista. Ou seja, temos regiões de possíveis compras aqui. Porém, temos um ponto de liquidez que talvez essa compra fica melhor aqui para baixo, tá? Essa tomada e essa correção. Então vamos ficar de olho nisso a princípio. Quando a gente cai para os 15,5, que é o tempo gráfico que a gente opera, a gente até visualiza um acúmulo nessa região, essa tomada de liquidez e o mercado voltando. Então a gente até tem um possível choque do movimento nos 15, dando oportunidade para a gente de uma referência terciária, ou seja, essa aqui, ó, interna dessa. Deixa eu deixar essa um pouco maior para a gente não se perder. Ó. Então a gente tem uma altista e uma baixista. Qual é mais forte? Aí a gente tem que voltar lá para o macro. Aqui, essa aqui é mais, o movimento baixista ele é mais forte. Então essa referência interna ela é mais forte. Porém, a gente pode voltar lá para os 15 e observar onde existe a possível tomada de liquidez. Ó, o mercado está vindo reto. Eu vou bater uma compra aqui, porque tem um POI aqui, eu evitaria, porque existe um equal lows aqui, então é mais fácil eu bater essa compra abaixo. O que a gente pode buscar abaixo dessa região, pós, nossa, ó, temos até um POI interessante aqui, ó, que bacana, tá? Peguei um POI comprador. Esse não é o tipo de POI que eu mais gosto pelo fato de estar numa referência um pouco mais passada, tá? Mas pelo fato de ter essa liquidez, ele me dá uma noção, um ponto interessante para eu trucar ou até comprar antes de trucar, né? Então isso aqui me interessa, certo? Eu ficar observando isso. Logo, a gente tem algumas situações. Então a primeira situação do índice é essa. Tomar cuidado aqui sempre, tá? Sempre tomar cuidado nas compras, por quê? Porque a gente está contra o macro, então são operações mais perigosas ali, tá certo? Luiz, caso o mercado não venha a tomar, por exemplo, eu tenho um POI aqui, certo? Perfeito. Ele é o melhor ponto para se comprar? Não me interessa tanto, eu prefiro aqui porque aqui tem uma liquidez a ser tomada. Mas se o mercado parar aqui, quebrar uma estrutura, ele me permite comprar por confirmação. Tá? Então, ó, aí a gente teria, por exemplo, um choque do movimento, uma liquidez
e a gente executaria uma compra, por exemplo, num POI aqui dessa pernada pequena, como se fosse um confirmation. Tá? Então, eu entro aqui comprado antes de tomar essa liquidez só por confirmação. Antes disso, eu só boto o risco aqui. E aí a gente tem a correção dessa pernada também. Então a gente precisa marcar esses POIs aqui. Né? O mercado aqui nessa referência que a gente está olhando está baixista. A gente quer vender no prêmio. Então existe possibilidades de venda dentro dessa região. O que temos? Um Fair Value Gap aqui. O que temos? Um POI aqui. Esse Fair Value Gap ele está grande. A gente pode até tentar refiná-lo, né? A gente pode dividi-lo em dois. Vou dividir ele aqui. Vou dividir ele aqui, ó. Tá? Deixar ele em dois para a gente ver que o refino dele tá aqui para cima, caso a gente queira pagar mais barato. Tá bom? Então essa é a estrutura que a gente tem. Hoje a gente tem algumas notícias importantes, né? Como decisão de taxa de juros no Reino Unido. Temos... Isso aqui foi ontem. Temos também... PMI, então 11h45, meio-dia aqui, ó, 11h45 temos PMI, tá? Que traz também volatilidade para o mercado. Ficar de olho nesses horários, tá? Aqui já está refinado também, temos esses POIs para tentar cair com o mercado aqui, tá bom? Tanto aqui quanto aqui essas regiões. O importante nessa subida a gente entender nos pontos de liquidez. Então seria isso que a gente esperaria para o nosso grande mini índice. O nosso doletinha, a gente mudou, né, o ativo, estamos no H agora, certo? O que a gente pode trazer para os 60 minutos e visualizar quem? Visualizar aquela pernada que a gente tinha. Pera, vamos apagar um pouco de coisa aqui. Ó. Então a gente estava olhando essa referência. Quem está olhando micro, ela já até quase mitigou, né? E não rompeu. Beleza. Então a gente está olhando essa referência como um todo. O mercado vem nesses pós, cria baita liquidez aqui, toma essas liquidez, que foi interessante ali para a notícia que eu falei para vocês também, dessa tomada de liquidez, né? Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente quebrou e não renovou o topo. Então, o topo do dólar dos 60 está aqui, que é o possível choque nosso. Vamos cair para os 15. Ó, aqui ainda continuamos tendo liquidez principal e um imbalance aqui. Opa! E um imbalance aqui que permite também a compra dele ainda, tá? Então, a gente tem essa possibilidade no dólar ainda. Ó. Ela é válida, que a gente está dentro da nossa referência principal. Essa liquidez aqui já foi tomada, tá? Aqui nos 15 minutos, se a gente reparar, a gente já está renovando os topos, né? Ó, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo ascendente. Vamos cair para os 5 para ver isso melhor. Ó. Então aqui a gente pode considerar os 5 minutos. Quem observou isso ontem conseguiu entrar numa região de confirmation. Ó, o mercado vem, toma essa liquidez, executa e vem fazer esse boss secundário. Você pode trazer ele como boss secundário. E aí você puxa a sua nova referência. Tá? O que o mercado, se a gente reparar aqui, ó, ele já mitiga, né? E praticamente fecha aqui acima desses pontos muito próximos. Então a gente pode estender ela, usar esse ponto como possível liquidez para uma execução abaixo. Então, por exemplo, temos um imbalance aqui. Vamos cair por 2 minutos só para a gente ver. Nos 2 minutos a gente consegue ver até um imbalance aqui, ó, abaixo dessa liquidez. Temos um POI aqui. Aqui é um POI 2 minutos. Esse imbalance, sabe que ele já fica muito pequeno, eu vou tirá-lo. Deixa eu ver o tamanho disso. Tranquilo, saudável. Então a gente tem possibilidades aqui, né? Uma possibilidade está aqui. Outra possibilidade está aqui.
E a gente pode ir tradando, né, esses movimentos, ó. Essa é a intenção do dólar, ele buscar essas estruturas. Após essa liquidez, ó, talvez até caiba a venda aqui, ó. Tá vendo que eu desci? A gente tem que só ver aqui como é que vai caber essa venda, tá? Talvez ver um poi melhor aqui, ó, acima. Tá vendo? Esse poi tá gigante. Então talvez enxergar uma trucada aqui. Ver algum... Ó, a gente tá sem balance aqui. Vários poizinhos, isso me incomoda um pouco. A gente vai pensar aqui. Pensar... Vou até colocar aqui, ó. Pensar se cabe a minha venda. Tá? E como vai caber essa venda pra gente. Tá ok? Beleza. Euro-USD, 60 minutos. Tivemos as nossas belas entradas em Euro-USD e GBP-USD. Baita de uma venda que veio lindamente tomando essas liquidez e fez a nossa execução, fazendo o nosso boss. O que traz pra gente... Vamos apagar isso. Vamos apagar isso. Vamos apagar isso. Isso. Isso já foi. Isso já foi. O que traz nitidamente a nossa nova... Opa! A nossa nova referência macro. Tá aqui. Certo? O que a gente pode visualizar como possíveis pontos de liquidez? Aqui a gente até tem um parecido com o equal highs. A gente cair aqui, ó. A gente até visualiza isso aqui como um equal highs, tá? Que é a nossa liquidez aqui pra gente. Certo? O que pode trazer operações aqui pra gente. Cenário baixista. Queremos vender no prêmio. Tá? Temos um baita de um poi aqui, ó. Precisamos refiná-lo. Vamos cair pro 5. Ó, no 5 eu consigo refiná-lo para cá. Temos um imbalance aqui que não me interessa pela região que ele tá no desconto. Um imbalancezinho aqui, ó. Tá? Ficar de olho nessas regiões a princípio. Antes disso, temos possibilidades de compra, então o mercado agora fazendo seu choque nos 5 minutos. Temos então possibilidade do mercado criar essa liquidez executável. Temos um sell to buy aqui até interessante, tá vendo? Então podemos observar essas estruturas aqui para o euro, tá bom? Para a gente poder fazer uma possível compra nele aqui. Vou deixar um alarme aqui já, tá certo? E lá em cima nossas possíveis vendas, né? Vou deixar aqui esses dois cenários para a gente visualizar. Lá em cima também temos possibilidades, né? A pergunta sempre é: onde está a liquidez? Temos liquidez aqui ainda, ó. Então talvez esse poi acima seja melhor do que esse. Tudo depende de como ele vai chegar lá. Ontem fizemos nossa venda também, peguei uma operação de quase 8-1 no GBP, né? Então fizemos esse trade aqui, eu saí aqui, né? Aí o mercado deu uma voltada e caiu mais, hein? O que foi muito bom esse trade, né? Eu tinha tomado 2 loss no Forex e um gain, saímos com $900 positivo. O que ainda, tá? O nosso GBP segue numa referência baixista macro, mitigou ela até o final e ele tá vindo nesse zigue-zague, né, dela. O que perdeu o último fundo, esse equal lows, certo? O que a gente pode traçar então, esse aqui já perdeu, esse aqui já perdeu. Vou apagar um pouco de coisa para não ficar tão poluído, tá, galera? O que a gente pode traçar uma nova referência aqui, ó, tá? Aqui, essa referência baixista. Estamos numa zona de possível compra, tá?
essa região aqui, ela é válida ainda. Cuidado com o ativo consolidado no macro. Eu refinei uma zona de um imbalance que a gente tem numa hora grande. Eu refinei ele porque o stop estava grande. Então, posso trazer esse cara aqui ainda, ó, tá válido. Nossa liquidez está aqui. Ele, consequentemente, perdendo isso, perde essa referência aqui, ó. A gente vai apagá-la, certo? Então, a gente pode observar esse carinha aqui, ó. Esse desenho nos interessa ainda. O que é a tomada de liquidez aqui desse fundo? Vou deixar um alarme ali já. Caindo para os 15. Temos então uma referência bem parecida com a do GBP. Ó, temos até aquele POI. Desculpe, do euro, né? GBP. Temos aquele POI que precisamos refiná-lo, né? Tá aqui o refino dele, ó. Refino dele, temos um imbalance aqui. Temos um imbalance aqui também, mas repare que esse imbalance ele já foi fechado por essa volta, né? Então não precisa traçá-lo, tá, galera? Não precisa traçá-lo, tá certo? E temos aqui em cima também, né? Pontos de liquidez, caso precise. Aqui é uma execução de liquidez para jogar para o POI aqui. É uma possibilidade também. Ficar de olho em todas essas estruturas, tá? A princípio temos aqui. Mas também podemos subir com esse mercado. Está consolidando, está acumulando aqui, tá? Criando liquidez em ambas as pontas. Tanto quanto aqui, tanto quanto aqui embaixo. Que já está traçado aqui também. Cuidado, tá? Se a gente bater nos 15, tá vendo que tá... Não dá para eu ficar considerando um choque tão forte aí. Vamos esperar esse rompimento mais forte, aí a gente caracteriza um choque e tenta entrar nessa mitigação, tá? Com a criação de liquidez importante, né? Em busca do fundo, para depois a gente descer com ele. Então esperem essa quebra antes de bater em compra, ou a compra de risco lá embaixo, ok? O STJPY, 60 minutos. O STJPY não deu nenhuma pressãozinha pra gente, né? Ele fez até esse boss aqui, certo? O que... Vamos apagar um pouco de coisa. O que cria pra gente uma nova referência. Então, a onda que rompeu. O que faz ele também entrar para a zona de desconto dele. Que ele começa a ser comprador, dependendo da situação. No 60 ainda, ele vem com fundo descendente, fundo descendente, fundo descendente, fundo descendente. Então, não houve quebra de estrutura nos 60 minutos. O que a gente pode buscar quando ele fizer aqui, por exemplo, essa quebra, para a gente talvez pensar em uma possível compra. O mercado aqui expande, o mercado aqui já mitiga, né? E a gente tem fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, topo ascendente. Então, assim, na verdade, ele está meio que dando uma consolidada. O que a gente pode esperar também é esse choque mais interno para fazer uma confirmação. Então, a gente tem dois cenários. O primeiro cenário, ele sair para cá, dá para a gente tentar atuar nessa compra. Mais arriscado, o ideal é ele perder a referência macro dele, tá? Então, o que você pode até também fazer, usar esse ponto como liquidez e olhar alguma execução aqui em cima que está feio. Temos pontos aqui, vendedores. Fica de olho, tá? Então, por exemplo, algo assim, ó. Tá? E o mercado rompendo para baixo, ele tem uma entrada de confirmação dessa queda ainda até o próximo POI que a gente tem. Tá certo? Então, temos essa situação no GBP. Desculpa, o STJPY. O SDCAG, 60 minutos. Tivemos nossa tomada de liquidez, fizemos esse boss, criamos uma referência que a gente está usando ela baixista, o mercado rompe, aí ele vem, vem, perde a referência principal,
tá? E ele começa a fazer um desenho mais altista, vamos entender aqui. Ele até entra nessas regiões de desconto, tá? O que eu vejo aqui? Eu vejo um ponto de liquidez importante para uma possível execução aqui em cima ainda vendedora. Então essa região aqui ela ainda é válida, certo? O que a gente pode esperar também é o mercado ele está quebrando essa estrutura, o que cria um cenário altista nele. Então a gente tem que também pensar nisso. O que traz possibilidades para uma região aqui compradora, talvez, né? Este ponto, um ponto de liquidez, mas também pode ser usado então em algumas situações. Vamos cair para os 15 para vocês entenderem, né? A gente pode esperar, quebrou estrutura, estamos ainda no prêmio, podemos vender, ó, para depois aqui talvez comprar. Então estamos tradando aqui. Se o mercado perde esse fundo, a gente volta a tradar baixista nele. Na verdade, então a gente está tentando essa venda, estamos tentando essa compra e caso dê uma venda de confirmação aqui, top também, a gente pode fazer. Então temos esses 3 cenários também, certo? Áudio USD, 60 minutos. Áudio USD foi lá estopar o primeiro POI, depois pegou o segundo POI e pagou lindamente. Não chegamos a entrar nele, que a gente já estava em outra operação. Mas a gente pode até considerar isso aqui como já mitigado o mercado, né? E a gente tem que puxar isso aqui como um boss, o que traz a nova referência. A gente vai trazer todo esse movimento. O mercado aparentemente está querendo até fazer o boss da referência principal, essa grandona. Interessante. Tá, vamos cair para os 15. A gente consegue ver toda essa referência aqui. O que provavelmente traz um ponto de liquidez nessa região. A gente tem esse pós gigante, um imbalance aqui. Aqui temos, vamos cair para os 5 para a gente refinar isso. Opa. Vamos refinar isso. Legal. Temos então nosso pós aqui vendedor. Imbalance aqui fechado, imbalance aqui válido. Então, temos 2 possibilidades. Primeira possibilidade vendedora aqui. Segunda possibilidade vendedora ali. Ponto de liquidez principal do 60 tá aqui e lá em cima, beleza, tá bom. O que a gente pode também buscar aqui, deixa eu ver nos 15, é um possível choque do mercado para a gente tentar subir com ele. Então, por exemplo, a gente pode esperar um choque nessa situação, uma criação de liquidez para a gente subir nesse processo de mitigação, tá certo? O ourinho também teve bastante vol, né? O que temos ainda a nossa referência. O mercado veio nesse Fair Value Gap, deu uma baita de uma entrada de captura de liquidez, né? Vou apagar um pouco de coisa aqui, esses topos aqui também já foram. A gente vê um movimento ascendente nele, ó. Vem, mitiga, vem, mitiga, vem, mitiga, vem, mitiga, vem, mitiga. Então assim, a gente visualiza o último rompimento dele com essa pernada. Então o mercado está nela ainda, onde ele cria liquidez e essa liquidez aparentemente também acaba sendo um choque nosso. Vamos cair para os 15, tá? Então ele está interno aqui, ó, certo? Esse aqui é o último rompimento dele. Ele ainda não está fazendo movimento baixista. Então o cenário ideal seria ele romper e a gente começar a tradar esse movimento para baixo, né? Caso o mercado rompa para cima, a gente trada esse movimento altista dele. Então é isso que a gente vai esperar para o ouro. Não tem muito o que
o que se fazer aqui, tá certo? Vamos dar uma olhada no S100, 60 minutinhos. A gente tem aquela referência um pouco maior, o mercado acaba mitigando aqui já, ó. A gente estende esse cara, né? Opa! Então a gente tá de olho nessa. O mercado já mitiga, inclusive. Temos um POI interessante aqui, numa hora. O que traz pontos de liquidez de extremidades, certo? Lá em cima ainda temos nossos POIs validados para venda, certo? Temos um ponto de liquidez aqui acima, o que a gente pode cair para os 15 e visualizar isso. A gente pode tentar também, né? A gente está com esse último rompimento. O mercado está bem feio aqui. Deixa eu cair para os 5. O movimentinho do S100 ultimamente não está me interessando. Então a gente tem isso. Essa referência criada, ela mitiga, ela já rompe topo e ela cria uma new referência, né? Essa nova referência, ela traz pontos de liquidez, estamos nos 5 minutos, tá, galera? E ela traz algumas estruturas pra gente, como um POI, comprador do 5 e 2 imbalance aqui, ó. Então entra numa região de possível compra pra gente no mercado, tá? Para continuar esse movimento até talvez vir tomar essa liquidez aqui, ó. Tá ok? Vamos ficar de olho. Vou deixar um alarminho aqui. O S&P, legal. Estamos nessa situação que ainda não foi mitigada, mas estamos numa baita de uma referência. A gente tinha essa referência até altista forçada, o que ela quebra, né? Então a gente pode trazer um choque para cá, o que cria uma referência. Essa referência não mitiga, aqui ela mitiga. Então aqui houve um boss e a gente traz ela para cá. Legal, tá um pouco mais interessante esse cara aqui pra gente. Temos um buy to sell aqui. Vendedor, vamos dar uma refinada nele. Ele cai pra cá pra gente. O que temos um imbalance aqui também. Bem nos 50%. Deixa eu cair pros dois. Pra dar uma leve refinada nele. Não vai dar pra eu refiná-lo muito. Na verdade até dá pra eu trazer ele aqui, ó. Tá? Beleza. Então refinamos nossas estruturas e a gente pode tradear esse movimento. Ele ainda vem com esse choque. A onda que rompeu o choque, ela vem daqui, mitiga, toma a liquidez do fundo, viola topo. Então a gente pode trazer essa referência. O que pode trazer a possibilidade também de pequenas compras aqui. Por exemplo, temos essa. E temos esse sell to buy, que é interessante também. Tá? Então uma possibilidade desse segmento até a mitigação, antes dele mitigar. Beleza, galerinha? Tamo junto, então. Espero vocês na sala daqui a pouco. Grande abraço, bons trades e até mais.